Leia a Bíblia, faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer. Não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. Eu juro, crianças, se vocês quiserem crescer na presença de Deus, além de orar, vocês têm que buscar a palavra, porque é através da palavra que nós teremos conhecimento. Isso é de adulto a crianças, né? Buscando e a gente achará. E hoje a gente vai aprender, crianças, a história de um menino, né, que ele se tornou um jovem. E na Bíblia tem um livro que foi enviado para ele, que tem duas cartas, que está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1 e o 5. Quem trouxe Bíblia das crianças? Bora, eu quero ver as crianças com a Bíblia aberta para acompanhar. 2 Timóteo, capítulo 1, aquele número grande, e o capítulo 5, pequenininho. Acharam? Capítulo 1, versículo 5. Escola Bíblica, muito bem. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim: trazendo à memória a fé não fingida, que há em ti, que também habitou, primeiro na tua avó, Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. E em 2 Timóteo também, capítulo 3, o 14 e o 15, que vai dizer assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e do que fosse inteiramente instruído, sabendo de que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem trazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Quero frisar nesse capítulo 15, no caso na parte A, que algumas versões bíblicas vai estar falando desde a tua infância ou desde menino. Crianças, quem escreveu a carta para Timóteo foi Paulo. Quem sabe das crianças quem foi Paulo? Isaac, meu nome não tem 10. Ok? Muito bem.
Então, crianças, a gente vai aprender que Timóteo, desde pequenininho, ele aprendeu a obedecer, né? Ele aprendeu a obedecer. Timóteo, criança, ele nasceu, no caso, a Bíblia vai relatar que no lar dele, ele não era abençoado. A mãe dele se chamava Eunice e a avó dele se chamava Loide, né? A Bíblia vai relatar que o pai dele era grego, mas as duas eram crentes, eram judias, né? Então elas aprenderam, né, e instruíram o filho, né? Eunice instruiu o filho dela no caminho que devia andar, né? Então a mãe dele, no caso, plantou essa sementinha no coração dele, que era aprender a palavra do Senhor, né? Então nós, como mães, como pais, temos a obrigação, né, esse papel de ensinar os nossos filhos, né, no caminho em que devem andar, para que quando eles crescerem, eles não se desviar do mal. Agora não é só ensinar, é ir também no caminho com eles, né, para que eles também consigam, aleluia, até plantar essa semente no coração deles, né, de amar a Jesus, ser grato por tudo que Deus fez em nossa vida. E Timóteo, ele foi crescendo diretamente na obediência à palavra de Deus, né? E eu lendo a passagem, né, da Bíblia, eu consigo entender que eu acredito que Timóteo, mesmo ele pequenininho, eu acredito que ele se maravilhava com a história da cruz, né? Porque como nós sabíamos que Jesus, ele veio na terra, ele sentiu todas as nossas necessidades, Jesus, ele sofreu, né, uma dura cruz, ele veio nessa terra, ele morreu por mim e por você, né, porque eu e você já estávamos condenados com o mundo, aleluia, porque se não fosse Deus, a gente não estaria aqui, né, a gente já estávamos condenados com o mundo, e hoje eu e você somos justificados por causa dele, porque se não fosse ele, eu e você, a gente não sabia onde estaria, né, e hoje eu e você só temos que agradecer a Jesus por tudo que ele fez, porque não foi fácil, né, tudo que Jesus passou, por mim e por você. Então a gente deve ser grato, crianças, né, assim como Timóteo foi. Aleluia. Timóteo, crianças, ele cresceu, né, em graça e sabedoria, né. Timóteo, ele cresceu, né, em conhecimento, porque todas as vezes que ele ouvia a palavra, ele sentia desejo de conhecer mais da palavra do Senhor, né. Ele se tornou um jovem abençoado na fé, né, onde a fé começou na mãe e na sua avó, né, e essa semente despertou no coração de Timóteo a crescer cada dia mais, né. Então ele colocou em prática, né, a fé, mesmo o pai dele sendo grego, né, ele observou a fé, aleluia, que havia neles, aleluia. Então não foi por acaso que Deus escolheu também Timóteo, né, para fazer a obra do Senhor, né. Então, nessa passagem, a gente consegue entender que Paulo, né, falou para Timóteo ficar firme, né, porque vai vir situações difíceis, né. Então a gente não deve se prostrar às dificuldades que vai vir na nossa vida. Muitas das vezes, crianças, aparecem situações difíceis que a gente quer ficar cabisbaixo, às vezes dói, né. Mas Paulo está dizendo para a gente ficar firme, né, porque vai vir situações difíceis, mas permaneça firme na fé, porque nada é fácil, mas com Jesus, abundância, né? Jesus, ele é maravilhoso, aleluia, e ele transforma a vida, né? Só basta eu e você dar a oportunidade para ele chegar e morar em nosso coração, aleluia, porque Deus, ele faz coisas maravilhosas. Você sabia, crianças, que antigamente a Bíblia não era assim? A Bíblia não era assim, não era igual o celular que a gente colocava o capítulo, colocava o versículo e já mostrava pra gente. A Bíblia, ela era diferente. Aleluia! A Bíblia era dessa forma, que era através de carta. E era assim que eles liam a palavra do Senhor, que eles buscavam. Então tem uma passagem do Senhor que diz lá em Salmos 119,
é para que eles não venham guardar no coração. Se chegar a desobedecer a mamãe e o papai, né, a professora, às vezes o dirigente, não era para ele guardar no coração dele, porque isso era pecado, crianças. E o pecado é tudo aquilo que desagrada, que afasta Deus. Aleluia. Muitas das vezes ela ensinou que ele não deveria guardar no coração dele a vingança, porque a vingança contra o coleguinha, contra alguém, se chegar esse sentimento ruim na vida dele, era para ele não guardar no coração dele. A mãe, a avó e a mãe de Timóteo também ensinou a ele não pegar as coisas dos outros, né? Para que ele não viesse guardar no coração dele, crianças. Né? Se chegasse a acontecer, jamais a gente deve pegar as coisas dos outros sem eles permitir. Jamais e nunca guardar isso no nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Elas também ensinaram a ele, criança, não guardar no coração as brigas. Muitas das vezes as caras feias, muitas das vezes não se comportarem, porque muitas das vezes a gente briga com os outros. Isso vai machucar, né? Vai com que se afaste da presença de Deus. Aleluia. E também, crianças, contar mentira. Eu acredito que não tem criança que conta mentira, né? Não devemos guardar no nosso coração, crianças, isso se chegar a acontecer. As palavras feias, dentre outras coisas, porque tudo é pecado e pecado nos afasta de Jesus. Então, muitas das vezes, crianças, se chegarem a acontecer algum pecado, Glória a Deus. se chegar a acontecer, crianças, algum pecado, se chegar ao sentimento de vingança, devemos confessar a Jesus. Se chegar no sentimento de vingança, dizer: Senhor, chega aqui, querido Senhor, eu estou com um sentimento ruim, vem transformar a minha vida. Senhor, eu estou cumprindo o meu coração, Jesus. Eu estou com mentira, Senhor, vem aqui e transforma, porque eu quero que você não pinta na minha vida. Jesus, eu estou com pensamentos ruins, então muda o meu pensamento. Vem aqui, Jesus. Eu estou com sentimento egoísta, Deus, vem aqui, eu quero que o Senhor mude. Porque Deus não habita em tudo sujo. Então, todas as vezes que pecamos, crianças, o nosso coração fica sujo. Então, devemos confessar para que Jesus ele venha limpar o nosso coração. Por quê? Porque só Jesus, crianças, é que pode limpar o nosso coração de todo o pecado. Só Ele. Aleluia. Então, crianças, aprendemos também. Glória a Jesus. Aleluia. E Timóteo, crianças, tanto aprendeu, né, a confessar, né, dos seus pecados. Timóteo aprendeu também a confessar os pecados, né, se chegasse a cometer, porque ele sabia que só Jesus tinha o poder de limpar o coraçãozinho dele. Então, Timóteo aprendeu a dividir as coisas que ele tinha aos amiguinhos, porque muitas das vezes, né, a gente vê um amiguinho precisando de algo, a gente pode ajudar, mas muitas vezes a gente somos egoístas, então ele aprendeu a dividir as coisas dele. Eita, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Timóteo, crianças, ele também aprendeu a perdoar. Ele
próximo. Não importa se o nosso amigo está sujo ou se ele estiver limpo, né? A gente tem que amar ele, não importa quem ele seja. A gente tem que amar ele porque Jesus também morreu por ele, né? Então devemos também amar as pessoas, não importa como ele esteja. Devemos amar a ele. Glória. Então, crianças, Timóteo também, a gente também aprende muito com ele, porque ele aprendeu a não pegar nada do que é seu, né? Não devemos pegar nada do que é nosso. Eita, glória. Timóteo, crianças, todas as vezes que ele lia a palavra do Senhor, né? Creio eu, que ele também aprendeu a obedecer os seus pais, né? Então, se nessa noite tiver alguém, né, que esteja desobedecendo, aprenda a obedecer o papai e a mamãe. Aquelas pessoas que vocês amam, sabe por quê, crianças? Porque na palavra do Senhor também diz, lá em Êxodo 20:12, aleluia, que devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, para que os nossos dias se prolonguem na terra. Muitas pessoas queriam ter o papai e a mamãe perto, mas não tem mais, né? Então, enquanto nós estamos aqui nessa terra, a gente tem que amar eles, cuidar deles, zelar. Porque muitos pais deixam de se alimentar para que seu filho coma, se alimenta. Muitas das vezes os seus pais, crianças, deixam de comprar para eles, né? E compram para vocês. Então, devemos obedecer, né? Quando vocês acordarem, cuidar, né? Dar um cheiro, dar um abraço neles, porque só Jesus sabe tudo que o pai e a mãe faz para os seus filhos. Aleluia. Então, valorize, crianças, o seu pai e a sua mãe. Glória a Deus. Senta aí atrás, minha gente. E cada dia mais, crianças, a gente aprende com Timóteo, por quê? Porque Timóteo, cada vez mais, né, que ele aprendeu